Tranquilo, tranquilo, beleza. Alô, valeu, cara. Valeu mesmo. Tá me ouvindo, Douglas? Show de bola, beleza. Douglas, antes de começar, uma pergunta pro pessoal aí. Alguém tentou fazer aquele último, aquele Excel que a gente fez na aula? Acho que o pessoal não rolou, né? Beleza. Tranquilo, com certeza. Beleza.
Beleza, Douglas. Boa noite novamente. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar, então, essa terceira aula. E, assim, não sei se quem tá desde a primeira prestou atenção que a programação dessa terceira aula é o modelo aberto versus o modelo fechado de Leontief, ou de insumo produto, no caso. E assim, o modelo de Leontief, vamos dizer assim, puro, né? Alguma palavra nesse sentido, é aquele que a gente viu na última aula. Mas tem uma formulação que depois que foi feita, ela passou a ser bastante usada, que é a formulação é o modelo de Miyazawa, no caso, que é esse modelo fechado de insumo produto. E o que significa isso, né? Significa que, além daquela tabela intersetorial que a gente viu nas últimas aulas, aquele bloco de transações intersetoriais, de demanda intermediária, consumo intermediário, que é a mesma coisa que a gente viu, que eu falei para vocês que é a parte endógena lá da matriz de um produto. Além daquilo, nessa formulação, com o objetivo de chegar próximo de uma formulação keynesiana, do multiplicador keynesiano, foi incluído a renda e o consumo das famílias. A renda dos trabalhadores e o consumo das famílias. Então, é essa formulação que está aqui, nessa fórmula que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, o que acontece? Aqui nós temos o X, que seria o vetor de produção, né? O vetor de valor bruto da produção, ou o vetor de demanda total também. E aí a gente vai ter um mais um, né? Vai acrescentar mais uma linha aqui nesse vetor. Então, vai ficar um vetor de x e um outro xn mais 1. Tá? E aí a gente vai ter que aquela matriz A que a gente viu, que é aquela matriz de coeficientes técnicos que a gente viu na aula passada, que é aquela matriz que divide cada elemento da matriz de transações intermediárias pelo valor bruto da produção. Essa é a matriz A, bem aqui. Só que aí a gente vai incluir agora um coeficiente aqui do consumo das famílias e um coeficiente aqui da renda do trabalho. E aí aqui a gente vai ter vocês vão ver que isso aqui é zero, porque é bem no campo da tabela, da matriz, no caso. Então a gente coloca um zero aqui. Então a gente vai ter um x e um xn mais 1, a gente vai ter um y e um yn mais 1, porque vai acrescentar uma linha e uma coluna na tabela de transações intersetoriais. Isso quer dizer o seguinte, que a renda, né, o consumo das famílias e a renda do trabalhador, vejam, se vocês lembrarem lá na primeira aula, a gente viu que os salários, né, que seria a renda do trabalhador, estão lá embaixo, né, estão no bloco do valor adicionado. E o consumo das famílias, o vetor de salário, de renda do trabalho é um vetor linha, né? E o vetor de consumo das famílias é um vetor coluna, que fica do lado das transações intersetoriais. Eu estou falando aqui assim, de uma forma abstrata, mas daqui a pouco a gente vai para o exemplo visual, vai ficar mais fácil. De qualquer maneira, é isso. Então, a gente vai ter um acréscimo, vai sair, o consumo das famílias vai sair da demanda final e vai ser endogenizado, que a gente fala, né? A gente vai tornar ele endógeno dentro do modelo de insumo produto, tá? Então, isso vai gerar o chamado efeito renda. Então, continuando a formulação aqui, a gente vai chamar de x barra, a mesma coisa, o mesmo modelo, se vocês prestarem atenção ao mesmo modelo aqui da aula passada, é a mesma formulação, só que a gente acrescenta esse barra. Ele quer dizer que é um modelo fechado. Então, o modelo fechado é esse, que acrescenta, endogeniza a renda, tá? Um parênteses é que ele pode ser fechado endogenizando outra coisa, endogenizando a exportação, ou endogenizando
os gastos do governo. Enfim, mas aqui a gente vai considerar por padrão o modelo fechado, ele é quando a gente endogeniza o consumo das famílias, tá? Então, ele fica a mesma coisa, mas só que com uma mudança, né? Que agora essa matriz lá, ela é uma matriz com mais uma coluna e mais uma linha, certo? Então, vocês percebam que a formulação fica muito parecida, na verdade, né? Só que com esse barra. Então, essa é a matriz de Leontief, que fica I menos A barra, né? Ela é inversa disso. Então, a matriz B, que é a matriz de Leontief, é a inversa da matriz I menos A. Então, aqui eu tenho que I menos A, X é igual a I menos A barra, no caso, inversa, vezes o Y barra, que é o Y também com mais um elemento. Então, a gente vai ter no final que X é igual a B, Y. Por que é B, Y? Porque o I menos A é o B. Né? Eu falei para você na última aula que o I menos A é a matriz B. Então, por isso que a gente coloca assim essa formulação. Então, como eu já tinha dito, essa formulação foi proposta por Miyazawa, com o objetivo de incorporar o multiplicador keynesiano. E aí esse modelo ficou conhecido também como modelo de Leontief e Miyazawa. Então, também pode ser encontrado assim, modelo fechado, modelo de Leontief e Miyazawa, ou modelo de Miyazawa. Então, a formulação de Miyazawa é que incluiu isso. Tá? Então, basicamente essa primeira parte aqui. A aula de hoje está dividida em 3 partes, tá? Porque é assim que dando continuidade ao que eu estava falando anteriormente, eu falei para vocês que a aula de hoje ia ser modelo fechado. O que acontece? Eu deixei para a aula de hoje a gente trabalhar com 3 coisas. A gente vai trabalhar com esse modelo fechado, então a gente vai fazer os cálculos aqui nesse modelo, tá? É parecido, mas tem diferenças do que a gente viu na aula passada, então a gente vai relembrar a aula passada, mas com adaptação. E a gente vai ver essa parte 2, que são os índices de ligação, ou os índices de Rasmussen-Richman, que são esses aqui, e a gente vai ver a parte 3, que são os multiplicadores. Tá? Essas são partes essenciais também para quem trabalha com matriz de um produto. Tá? Então, a parte de formulação que a gente vai ter no curso, tipo de fundamento, assim, ela estava na parte 2, principalmente na aula 2 e hoje, tá? Na aula 3. Então, quem participou da aula 2, assim, provavelmente vai ter muita facilidade de entender aqui a aula 3. Quem participou da aula 1 e 2 vai ter muito mais facilidade de entender aqui a aula 3, tá certo? Porque é uma continuidade. Preparei as aulas para elas ficarem de uma forma mais didática para vocês. Tá? Então, essa é a formulação do modelo fechado. Beleza? Então, eu quero só que vocês gravem isso, que é a gente endogeneizando a renda. Então, a gente vai incluir uma linha e uma coluna na tabela de transações intersetoriais lá. Ok? E depois a gente vai ver isso na prática, como é que fica. E aí a gente tem essa parte 2 aqui, que eu quero mostrar para vocês, que são os índices de Rasmussen-Richman, que são também chamados de índices de ligação, também são chamados de linkages, também são chamados de índices de encadeamento, enfim, tem alguns nomes, tá? Mas é a mesma, esse índice é a mesma coisa. Esses nomes são sinônimos. Então, o Rasmussen, primeiramente, criou isso em 56, e o Richman, que na tentativa de uma estratégia para o desenvolvimento, ele aperfeiçoou um pouco essa formulação do Rasmussen e aí utilizou para a formulação dele, da teoria dele sobre desenvolvimento. Tá? Então, no final das contas, é o índice de Rasmussen-Richman por conta disso. Tá? Então, ele mostra o poder de... Passar esse avião aqui, né? Ele mostra o poder de encadeamento dos setores para trás, encadeamento para trás e para frente. Beleza? Então, a gente vai entender o que é esse para trás e para frente. No final das contas, para frente quer dizer o setor na parte das vendas e para trás é na parte das compras, na compra dos insumos.
E para frente é na linha e para trás é na coluna. Para frente é o I, para trás é o J. Beleza? Então, essa formulação é assim. Então, a gente tem o índice aqui, que é o encadeamento para trás, ou backward linkage, ou também chamado BL também, a abreviatura aqui, de backward linkage. E aí a gente tem o índice de encadeamento para trás, ele é essa divisão aqui do B asterístico J dividido por N dividido pelo B asterístico aqui em cima, né? E aí o que é isso? O B asterístico J é a soma. Presta atenção, o J, né? O J é a coluna. Então, é a soma de todos os elementos do vetor J. Beleza? Então, eu vou somar o vetor J que eu quero. O vetor J, no final das contas, ele vai ser um setor, né? Um setor lá da matriz um produto. E o N é o número de setores, certo? E aí o B asterístico é a média de todos os elementos da matriz, tá? Então, a gente vai ter isso aqui. Faltou um detalhezinho aqui que depois eu vou colocar, mas a gente vai no exercício, Faltou dizer que o B asterístico é igual a B dividido por N ao quadrado. Mas a gente vai ver isso lá no exercício. Tá? Então, o que significa isso? O quanto esse setor se destaca em relação à média dos outros setores, em relação à compra dos insumos. Então, quando o setor ele tem um forte encadeamento para trás, ele tem uma relevância em relação aos outros setores, ele é acima da média dos outros setores em relação às compras que ele faz. Então, ele ativa mais os outros setores para trás, nas compras. Então, ele faz os encadeamentos que existem dentro da matriz de um produto serem intensificados. Então, ele é um setor, a gente vai ver lá na frente, é um setor-chave nesse sentido, do encadeamento para trás, no caso. E aqui a gente vai ter o forward linkage, que é o encadeamento para frente, tá? Então, o que é a mesma fórmula, só muda que aqui no Bzinho, nesse B aqui, esse B bem aqui de cima, do numerador, ele é o I. Então, eu vou somar a soma de todos os elementos do vetor I, no caso, e dividir por N e dividir por B asterístico. E o B asterístico é a soma de todos os elementos da matriz de Leontief dividido pelo número de setores ao quadrado. Ok? Então, a gente tem aqui, e ele quer dizer o quê? O quanto o setor se destaca em relação à média dos setores em relação à venda. Então, é o quanto ele encadeia, o quanto ele induz, incentiva, acelera, enfim. Enquanto ele é importante no encadeamento para frente, nas vendas. Então, ele tem uma venda muito grande. Então, ele é bastante requisitado por outros setores, certo? Porque outros setores demandam muito dele, né? Enquanto esse quer dizer que esse setor demanda muito dos outros, esse quer dizer que os outros setores demandam muito dele, tá? Então, um indicador alto aqui, na formulação aqui de Rasmussen-Richman, um indicador alto, que vai ser aqui um indicador maior que 1 nos dois, se tiver maior que 1, esse setor ele vai ser considerado um setor-chave para a economia. Então, se ele vai poder ser maior ou menor que 1. Se ele for maior que 1, nos dois casos aqui, se os dois forem maior que 1, a formulação diz que ele é um setor-chave. Então, esses são os índices de Rasmussen-Richman. O índice de ligação, o índice de encadeamento, para trás e para frente. Beleza? Preste atenção que sempre que tiver B, envolve a matriz de Leontief, tá, pessoal? Porque é a matriz B. Então, vamos lá. E a terceira parte são os multiplicadores. E aí, assim, aqui tem uma situação que é a seguinte. Existe na literatura, assim, diversas formas alternativas de entender esses multiplicadores.
Todas elas acabam sendo muito próximas, mas às vezes dão nomes um pouco diferentes para os multiplicadores. Ou às vezes não chamam de multiplicadores, vão chamar de multiplicadores só uma parte, ou enfim. Existe assim uma variedade aqui. E aí eu tentei sintetizar para vocês toda essa variedade que existe, tá? Principalmente alinhada com a versão da formulação do Guilhoto, tá? Joaquim Guilhoto, que é o economista que é talvez seja a maior referência de insumo produto aqui do Brasil e também internacional. E aí eu peguei essa referência do Guilhoto e também está não totalmente, porque eu não preparei o material com base no Miller e Blair, mas tem aderência também com o Miller e Blair, que eu falei na primeira aula para vocês, que é a maior referência, a literatura de maior referência de insumo produto. Então, os multiplicadores, vamos lá, né? Então, eu estou fazendo aqui uma síntese que, eventualmente, vocês vão ver um pouco diferente os nomes, principalmente. Os nomes aqui. Mas, no final das contas, eles vão guardar estreita relação com o que eu estou mostrando para vocês aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou mostrando para vocês o que é cada um pedacinho aqui. Então, aqui a gente tem o que são os multiplicadores no final das contas. São os efeitos na variável que eu quero medir, tá? Oriundo da mudança na demanda final, tá? Considerando principalmente a matriz de Leontief. Então, toda vez que eu mudar a demanda final, igual como a gente fez na última aula, aquele exercício no final, que a gente fez aquela simulação, que mudou a demanda final, acrescentava 20 milhões, acrescentava ali choques na demanda final. E aí, toda vez que eu tenho choques na demanda final, eu tenho efeitos multiplicadores, que acontecem aqui no insumo produto. Beleza? Então, o que a gente vai ver aqui? Eu dividi em 3 aqui, né? Geralmente dividido em 3. Produção, 2.1 aqui. Emprego e renda. Beleza? Então, a gente vai ver esses três subgrupos, no caso. E, no final das contas, eles são muito próximos à formulação, só que muda em alguns casos específicos, mas no final das contas o do emprego é muito parecido com o da renda. O que vai mudar mesmo é o da produção. Então vamos lá. Esse aqui é o multiplicador de produção. Então, o que eu quero entender quando eu vou estudar um multiplicador na matriz bruta? A forma mais completa, vamos dizer assim, da gente entender é isso aqui. Eu quero mostrar os efeitos diretos, indiretos e induzidos. E totais na produção. Beleza? Então, diretos, indiretos, induzidos e totais. O que vai ser o efeito direto? O efeito direto vai ser o simples coeficiente dentro da matriz que existe. Então, nas matrizes que a gente viu lá, nos exemplos anteriores, tem o número de emprego e tem o total da produção. Então, tá ali, aquela matriz de um produto, eu divido o número de empregos pelo total da produção, eu vou ter um coeficiente de emprego. Como tem os efeitos de ganho na escala, no caso, quando aumentar a produção, o ganho de escala, assim, constante, na verdade, né? Rendimentos constantes de escala, mas aumenta, né? Então, quando tiver um impacto na demanda final, vai aumentar a produção, o modelo ele vai entender, a gente vai entender que vai aumentar o número de empregos a corresponder àquele nível novo de produção. E esse nível de emprego, ele pode ser o nível direto, pode ser o nível indireto, pode ser o nível induzido, e se eu somar todos eles, ele vai ser o nível total. Então, o direto, esse que eu falei, é simples coeficiente. Agora, eu posso ter o direto e o indireto juntos. Os diretos e o indireto, toda vez que tiver envolvida a matriz de Leontief, a gente vai ter os diretos e indiretos. Beleza? E os induzidos
toda vez que falar induzido, é porque está envolvido a matriz, o modelo fechado, que a gente acabou de ver aqui. Então, se só chegar em modelo efeitos diretos e indiretos, então provavelmente está sendo falado de um modelo que é o que a gente pode chamar. E o induzido é porque está incluindo o efeito, que a gente vai chamar de efeito renda, que é incluindo o consumo das famílias, endogenizando a renda, no caso. Então, e os totais vão ser a soma dos três. Se eu somar os três aqui, ok? A gente vai ter os efeitos totais. Então, quando eu quero o efeito total, quando eu estou falando de total aqui, tá? Eu estou falando desses três juntos, beleza? Eu só vou ter os três juntos quando tiver um modelo fechado. Então, vamos lá. Então, aqui tem o efeito, tem a mensuração e tem o significado. Então, vamos lá. O efeito... Vamos lá, eu vou para o mais simples aqui. Tá? O efeito, aqui a gente está falando Desculpa. A gente está falando de produção. Então, agora a gente vai ver qual é o multiplicador de produção. O multiplicador de produção, eles são... A gente pode entender aqui, pessoal, que todos esses aqui são, de alguma forma, eles são multiplicadores. Tá? Todos esses aqui, nessa tabela. Esse quadro aqui. Tá? Como eu falei para vocês, existem formas alternativas de se entender isso aqui. Então, a forma mais que eu posso passar para vocês de forma mais compreensível é, posso dizer para vocês que todos, no final das contas, são multiplicadores de alguma maneira aqui. Ok? Então, aqui a gente tem o efeito direto. O efeito direto é simplesmente, na produção, é a soma dos coeficientes técnicos da matriz A. Se vocês lembrarem, a gente tem aqui a matriz, os elementos A e J são os elementos da matriz A. E são a matriz A, lembra? De novo, é aquela das transações intersetoriais dividido pela produção. Então, para eu ter o efeito direto, é esse coeficiente aqui. Ele já é um coeficiente por natureza, né? Porque já é cada elemento ali dividido pela produção. Então, porque já é um coeficiente, eu nem preciso dividir nada aqui, já é um efeito direto. Então, esse somatório de cada setor aqui vai ser o efeito direto. Tá? A gente vai entender isso muito claramente no Excel. Então, é o impacto direto da variação da demanda final no modelo aberto. Então, a gente está falando aqui de modelo aberto, tá? Também chamado de coeficiente ou gerador direto. Beleza? Então, coeficiente, lembra, ele pode se chamar de coeficiente de produção ou gerador direto. É a mesma coisa, tá? Então, ele é o efeito direto. E, beleza, depois dele, eu vou marcar com uma cor aqui pra gente ir passando. Tá muito ruim essa cor. Vamos marcar aqui com esse... Tá. Beleza. E qual é o efeito indireto? O efeito indireto é a diferença, veja bem. Antes de mostrar o direto, eu vou mostrar o direto e o indireto. Esse aqui. Qual é o efeito direto e indireto? Lembrem, quando eu falei para vocês, direto e indireto, toda vez que a gente tiver direto e indireto é porque está envolvida a matriz de Leucifer. Então é a mesma coisa lá desse efeito direto, só que na verdade eu estou somando os elementos da matriz B. Tá? Então esse é o efeito direto e indireto. Para saber o efeito indireto, é só eu subtrair o efeito direto e indireto pelo efeito direto. E aí dá isso aqui. Beleza? Então,
Vamos lá. Essa aqui vai ser mais devagar, essa primeira, mas nas outras vocês vão ver que vai ser a mesma coisa. Efeito indireto, né? Então, beleza. Então já tem o efeito direto, o efeito direto, indireto e o indireto. Agora, e o efeito induzido, como é que fica aqui? Ó? Então, eu tenho aqui, primeiramente, eu tenho o efeito total, que seria esse aqui. O que seria o efeito total? Seria o direto, mais o indireto, mais o induzido. Então, o que é esse efeito total? Ele é a soma do mesmo elemento da matriz B, que a gente viu agora aqui, só que ele é o B barra. O B barra é modelo fechado, ou seja, ele é um modelo em que a renda está endogenizada. Então, ele vai dar um valor maior. Então, por isso que ele é o modelo, ele tá aqui, ele incluiu o efeito induzido. Mas ele aqui, nesse caso, ele é o efeito total. Ele está incluindo tanto o direto, o indireto e o induzido. E aí eu quero saber o induzido, apenas o induzido. Só o efeito que a geração de renda criou, que o efeito que a inclusão da renda lá criou. Aí é isso aqui. Esse daqui, porque é a diferença entre o efeito total no modelo fechado e o efeito total no modelo aberto. Preste atenção aqui que tem um N mais 1. O N mais 1 quer dizer que tem mais um setor, ou mais uma linha e coluna. Beleza? Ok. E esse aqui? Esse último? Esse primeiro aqui, na verdade, ele é o efeito total truncado. Ou multiplicador tipo 2, do modelo fechado. É complicado aqui, né? Talvez de entender, mas o efeito total truncado, ele é a mesma coisa do efeito total aqui do modelo fechado, só que a gente só vai considerar N setores. Quando a gente faz o N, coloca mais um, aqui essa fórmula captura o mais um. Só que essa formulação aqui, ela considera o mais um, mas na contagem da soma, aqui nessa soma, ela só considera o N. Tá? Então, é isso que é o efeito, né? O efeito total truncado. Beleza? Então, aqui você já tem todos os efeitos. Beleza? Aí vamos ver aqui o emprego. É bem parecido. O que é o direto? O que é o efeito direto do emprego? Esse efeito direto também, para algumas pessoas, é chamado de multiplicador direto. O que é esse efeito direto? Ele é o coeficiente de emprego, simplesmente. É a quantidade de empregos que existe dividido pela produção. Só isso. O que é o efeito direto e indireto? É a mesma coisa lá, ó, do outro. Do outro que a gente viu lá em cima, mas é por conta de que aqui eu estou incluindo a matriz de Leontief. A gente está multiplicando pela matriz de Leontief aqui. E aqui, se eu quero saber o efeito indireto, é só eu subtrair um do outro. Aí eu separo o efeito indireto. Aí, se eu quiser saber o efeito induzido, o efeito total, na verdade, é a mesma coisa lá daquele anterior. É só eu somar a mesma coisa do modelo daqui dos efeitos diretos e indiretos, mas só que no modelo fechado. E aí, se eu quiser saber o efeito induzido, é só eu subtrair um pelo outro. Subtrair o efeito total no modelo fechado pelo efeito direto e indireto. Modelo fechado aqui, modelo direto e indireto aqui. Beleza. E o truncado é a mesma coisa que eu falei para vocês no primeiro. Ele considera aqui é N mais 1 setores e aqui é N setores. Eu peço só que vocês prestem atenção bastante aqui, porque quando a gente for para o Excel,
Aí a gente vai, vocês vão entender bem melhor o que é cada coisa dessa parte aqui. E aqui a gente tem um multiplicador tipo 1. Quando vocês virem tipo 1, significa que é modelo aberto. Ou seja, ainda não tá endógeno aqui. Então, o multiplicador tipo 1, ele vai ser o efeito direto e indireto dividido pelo efeito direto. É isso que vai ser o multiplicador tipo 1. E o multiplicador tipo 2, ele vai ser a mesma coisa, só que ele vai ser no modelo fechado. E o multiplicador tipo 2 truncado vai ser a mesma coisa desse anterior, só que vai ser considerando N setores. Bem, de propósito eu vou deixar aqui para a gente voltar daqui a pouco nessa parte aqui da renda. Porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando a gente entrando no Excel. Algum comentário aí, alguma coisa, alguma dúvida? Imagino que tenha muitas dúvidas nessa parte aqui, que ela é meio complicada, mas se alguém quiser falar, Douglas, tem alguma intervenção aí, cara? Alguma coisa? Tá, beleza, então. Então eu vou parar aqui o Word, vou pro Excel. Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos começar lá do que a gente estava no começo, que a gente vamos começar aqui da parte mais simples, na verdade, que são os índices de ligação aqui, beleza? Então, aqui, vamos lá, pessoal, essa parte é bem importante. Então, aqui a gente tem uma matriz, um produto. Esse modelo, ele é um modelo aberto, tá? Por que é modelo aberto? Porque eu não estou incluindo aqui, eu não estou endogenizando aqui a renda. Vocês vão ver no outro Excel que quando a gente colocar a renda, você vai ver a diferença de cara, que é um modelo fechado. Então, aqui é o modelo aberto, é o mesmo que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai fazer aqui uma revisão da aula passada. Bora ver se vocês lembram então, e conseguem entender um pouco, talvez, melhor. Vamos lá. Então, aqui, eu tenho a matriz de um produto, e essa parte laranja aqui é o bloco de transações intersetoriais. Então, na formulação de Lutieff, eu calculo a matriz de coeficientes técnicos. Beleza? Então, vamos lá. Pego aqui, digito aqui, igual cada elemento aqui dividido pela produção total. Ok? E aí eu vou travar aqui a produção total apenas na linha que eu quero. Então, aqui para quem talvez não saiba como faz isso, é o F4, beleza? No teclado. Então, aqui, aí eu travei lá, então já fica fácil de eu puxar para cá. Então, se vocês perceberem, todos aqui dessa coluna estão divididos pelo C7. E todos aqui estão divididos pelo D7. E aqui todos divididos pelo E7. Então, vamos lá. Então, vamos à matriz de identidade agora. Então, a gente vai... É aquela que a gente viu no final da aula passada. Igual a C. Esse igual a esse. Aí, esse aqui, para ficar mais certinho, que a gente teve aquela dúvida. Então, aqui eu travo o primeiro. E aqui eu travo o segundo. E aí... Opa! Vou colocar aqui, ó.
esse aqui. Ixi, foi deu errado. Faz de novo. Igual a C. Esse igual a esse. 1, se não 0. Beleza. Aí eu puxo. Não é obrigatório fazer assim, pessoal. Vocês podem construir de qualquer forma que... O que importa é que tenha uma matriz de identidade assim, tá? Então, isso aqui é uma forma, mas não é obrigatório ser assim. E a matriz I menos A é igual a matriz I menos a matriz A. Aí, cada elemento, como uma propriedade aqui das matrizes, eu posso fazer isso. Então, aqui a matriz inversa de Leontief é a I menos A invertida. Então, seleciono toda a matriz, dito igual, aqui é M inverse, e aí seleciono a matriz aqui, beleza, essa matriz de Leontief. Ok. Aí agora a gente vai calcular os... Então, beleza, aqui, essa aqui foi uma revisão da aula passada que a gente viu isso. Aí agora eu vou calcular os índices de encadeamento, beleza? Então aqui eu vou somar, vou calcular o BJ, que é igual a soma dessa coluna. E todos os outros são a soma das outras colunas. E aí eu vou... O BJ sobre N, que é a mesma coisa que esse aqui, dividido pelo número de setores. Então, é igual a esse, dividido por... São 3 setores que a gente está usando. Mas por 3. Então, aqui eu tenho... Está aqui, cheio, tem esse BJ sobre N. Aí aqui é o cálculo do B asterisco. Então aqui eu tenho o número de setores ao quadrado, que são 3 setores. Então igual a 3, 3 igual a 3 vezes 3 vezes 3. E aqui eu tenho o B, e esse B é igual à soma de todos os elementos da matriz de Leontief, a matriz B. Então eu tenho igual a soma de todos os elementos da matriz B. E aí eu tenho que deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Tá. Então o B asterisco é igual ao B aqui, dividido pelo N ao quadrado aqui. Então, esse é o B asterisco. Beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na linha. Então, eu vou somar aqui, igual a soma de todos esses da linha. Beleza. Vou puxar. Beleza. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir. Fazer igual a esse por 3, que é a quantidade de setores. Puxo. Beleza, então eu tenho os BI sobre N. Então a gente está fazendo aquela fórmula por parte. Está fazendo a fórmula do índice de ligação por parte. Beleza? Tá, vamos lá. Então, beleza. Tudo que eu preciso já calculei aqui. Então, olha só. Esse aqui a gente já calculou. É o BI para frente. Qual é o BI para frente? Esse BI para frente é igual a esse aqui, ó, que é o da linha. Beleza. Aí eu só puxo, ele vai dar igual a todos esses elementos aqui. Qual é a média aqui desse aqui? É esse mesmo aqui. Então eu vou igual a esse aqui. Beleza. E aí puxo, ok.
Agora, qual é o BJ? O BJ é esse aqui que a gente calculou, é o da coluna. Então, eu quero essas três aqui, ó. Eu quero passar para lá. Então, eu vou transpor para lá. Então, vou colocar aqui, igual transpor. Vou transpor esse aqui. Beleza? Foi. Aí agora a gente vai transpor aquele outro lá também. Igual transpor. Transpor. Só que é esse aqui. Beleza? Aí agora a gente vai calcular o índice de ligação para frente e o índice de ligação para trás. Então, o índice de ligação para frente vai ser o seguinte: igual esse aqui dividido por esse camaradinha bem aqui, ó. Todos vão dividir por esse, ok? Todos vão dividir por esse e por isso eu vou travar a célula toda aqui. Então, é só eu pegar aqui e puxar para cá. Beleza, eu tenho os índices de ligação para frente. Beleza. E agora eu vou calcular os índices de ligação para trás. Ligações para trás. É igual esse aqui para trás, né? Dividido por esse mesmo cara lá. Que a gente vai travar de novo aqui. E aí, beleza, temos os índices de ligação, pessoal. Então, aquela parte lá, aquela parte 2 que eu falei que são os índices de Rasmussen-Richman, índice de ligação, encadeamento para trás e para frente, é assim que a gente calcula, beleza? É dessa forma aqui. E aí tá aqui, são os índices para trás e para frente. Aí eu quero dizer se eles são setor-chave. Quem é setor-chave aqui desses três? Quem é setor-chave? São três setores, tá? Lembrando. São três setores que a gente está analisando aqui nessa simulação. Quem é setor-chave? Setor-chave, eu falei para vocês que só vai ser se for maior que um nos dois, no para frente e no para trás. Nenhum dos dois, nenhum dos três tem maior. Então, esse aqui não é, esse aqui não é, e esse aqui não é. Nenhum dos três é, tá, pessoal? Então, a gente, na formulação lá de Rasmussen-Richman, se fosse analisar de uma forma do planejamento, do diagnóstico, dessa economia aqui, nenhum desses seria setor-chave nesse sentido, dessa formulação. Mas, mesmo assim, por exemplo, esse setor aqui, ele tem um encadeamento maior que a unidade para trás. Esse aqui tem para frente e esse aqui tem para frente. Então, eles são estratégicos ainda, porque eles mantêm uma relação maior que a unidade em um dos dois índices. Então, eles são ainda de alguma forma estratégicos, mas segundo a formulação do Richman, Rasmussen-Richman, só é setor-chave se for os dois. Então, toda vez que vocês forem ver isso na prática, toda vez que tiver um relatório de matriz de um produto em algum lugar, qualquer que seja, essa formulação vai ter, com certeza, o índice de Rasmussen-Richman, e aí vocês vão ver lá uma lista de setores, e aí todos os setores que tiverem maior que um nos dois, eles vão ser sim ou não. Sim ou não, chave ou não chave. Então, esse caso aqui, eles não são, nenhum dos três são. Beleza? Alguma dúvida nessa parte aqui? Alguém, alguma... Douglas, o que tu acha?
Beleza. Beleza, porque é bom falar porque eu vou passar para uma parte que é mais difícil agora. A parte dos multiplicadores vai ser bem mais difícil. Essa aqui foi para a gente lembrar um pouco da última aula, mas a parte de multiplicadores aqui vai ser Sérgio, o pessoal complicada. está Diga perguntando lá, o B asterístico, o pessoal está perguntando aí para dar uma relembrada aí nele, que é B asterístico. o total lá. O B asterístico, ele vai ser aqui, ó. É como se fosse, se eu não estou enganado, né? Como se fosse uma média normalizada aqui, não é isso? Não tô lembrando exatamente o termo que a gente usa aqui, mas é o B, que é a soma de todos os elementos da matriz de Leontief, que é esse aqui, a matriz B. Então, se eu somar todos esses elementos aqui, a soma de cada um mesmo, vai dar o B, beleza? E aí, eu tenho n ao quadrado, isso aqui é n2, mas é n ao quadrado, tá, pessoal? É n ao quadrado. E aí eu tenho n ao quadrado e vou dividir o b por n ao quadrado. Isso vai dar 0,76, que aí vai ser o meu b asterisco. Então, quando eu tiver aqui, eu vou dividir cada um do, do, do índice aqui da linha pelo b asterisco e cada um do índice aqui da coluna pelo b asterisco. Então, como eu trouxe para cá, a gente vai ter aqui o índice para frente. O para frente ele se corresponde com esse da linha, com esse aqui de cada linha. E o para trás se corresponde com os da coluna. Aqui são esses daqui, da coluna, que são esses daqui. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é um passo a passo, beleza? Aqui a gente tem que cada um é um passo a passo. Aqui é o BJ, BJ sobre N, aí o N ao quadrado, B, então, enfim. E aí a gente, no final, divide e encontra. E se for maior que 1, os dois vai ser setor-chave. Beleza? Tranquilo, Vander? Era o Murilo que estava perguntando aí, beleza, Murilo? Entendeu? É uma média dos coeficientes técnicos totais da matriz intermediária. Isso mesmo. Tudo certo, tudo certo. Beleza. Obrigado. Beleza, então, show de bola. Então tá, então essa é a forma que a gente calcula esse índice. Então, aqui a gente tem, lembrando, essa matriz, a gente está considerando ela como ela um modelo aberto, tá? Então a gente vai agora os exemplos do modelo fechado, multiplicadores, vai ser tudo junto agora, na verdade. Então, deixa eu ver aqui. Seria esse, não seria esse. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos, tá, uma formulação um pouco mais complicada do que a anterior. Então, vamos lá. Essa matriz um produto, se vocês perceberem, ela já está diferente, porque eu separei aqui no valor adicionado a renda do trabalho, beleza? Que está em azul claro, para vocês verem bem, e o consumo das famílias, que separei da demanda final. Beleza? A demanda final está aqui, a família e outros. Então a gente separou aqui. Beleza? Esse total aqui é o total da renda esse total aqui. Beleza? Então, ok. Então, lembrando, o que é o modelo fechado? É o modelo que a gente acrescenta o consumo das famílias e aqui o pagamento do trabalho. O resto é a mesma coisa do exemplo anterior, tranquilo? Então, vamos lá, de novo, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior aqui. Vamos calcular aqui a matriz de coeficientes técnicos. Então, esse é o modelo aberto, tá? Eu vou fazer primeiro o modelo aberto e depois está aqui o modelo fechado, beleza? Tem duas partes aqui para a gente ver as diferenças. Então, vamos lá, modelo aberto de novo. Então, a gente tem igual aqui dividido por aqui, beleza? Aí eu travo a linha aqui, beleza? E aí é só puxar
Então aí nós temos os coeficientes técnicos. Matriz de identidade. Se eu quiser fazer só 1 e 0 aqui digitando, se quiser fazer isso assim, você pode fazer isso. Só que se for fazer com exemplos maiores, aí vai dar mais trabalho. 0, 0. Bom, foi a matriz de identidade. Agora a matriz de menos A. Igual aqui, menos aqui. Então é só puxar. Nós temos a matriz de menos A. Agora, matriz de Leontief. É a inversa da matriz de menos A. Seleciono todo aqui, a área. É igual M inverso aqui, no caso, no Excel é matriz.inverso. Quem baixar isso para o Excel já vai direto, já converte lá a forma. Aí seleciono toda essa área aqui, dou OK, dou Enter. No Excel é Ctrl Shift Enter, beleza? Então tá, aqui nós temos a matriz inversa de Leontief, beleza? Essa matriz menos A invertida. Tá, essa aqui para o modelo aberto, que é a mesma coisa que a gente viu no exemplo anterior e a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Agora vamos para a parte do modelo fechado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a mesma coisa na parte laranja, tá? E diferente na parte azul. Então vamos lá, na parte laranja é igual, mesma coisa. Cada elemento lá da matriz daqui dividido pela produção. Então, se eu venho e travo aqui travo a linha, e aí puxo até o laranja, beleza? Isso é importante. Puxo até o laranja porque é até onde ele vai mesmo lá na transação, é correspondente, mesmo quantidade de elementos aqui. Aí o que a gente vai fazer? Aqui a gente já viu lá, quando a gente começou a aula, que aqui é a renda e aqui é o consumo. Beleza. Então aqui é um coeficiente de renda e aqui é um coeficiente de consumo. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Essa parte é importante. A gente vai dividir. Vamos lá. Aqui nessa linha, a gente vai dividir. A gente vai criar um coeficiente. Vai dividir cada elemento lá. Cada elemento aqui dividido pela produção aqui. E aí eu travo a linha aqui, nem precisa, mas vamos lá. Então, deu 0,13 esse coeficiente. Aí é só eu puxar para o lado aqui, que ele vai me dar os outros. Tá? Então, o que a gente fez? Dividiu cada um desse, 125 por 1.000, 300 por 2.000, né? 200 por 1.000. Então, vamos lá. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um coeficiente aqui para consumo das famílias. E aqui que tem uma sacada diferente, no caso. Então, o que a gente vai ter aqui? Igual esse dividido por esse. E aí eu vou travar ele total. E vou puxar. Por quê? Porque esse 1090, ele é a soma. Caramba, pessoal, desculpa. Eu errei aqui. Não era 1090. Tem um erro aqui. Aqui é para ser 500, 625. Aqui é para ser 625. E aqui é para ser 900, 1125, tá certo. Tá. Então, o que é o azul? O azul não é a soma desse aqui, ó. Tá? É a soma desse aqui. É a soma desses três, beleza? É a soma da renda
da renda do trabalho total. Então, aqui a gente está pressupondo que as famílias vão consumir em relação à renda que elas têm. Então é por isso que divide, né, daqui pela renda, no caso, porque o consumo é baseado na renda. Inclusive, dá para fazer algumas pressuposições de consumir uma parte e tal, tem forma de fazer isso, não, de poupança e tal, aqui, quando a gente coloca essas formulações, mas aqui a gente vai trabalhar dessa forma mais simples. Então, eu dividi cada um lá pelo total lá da renda. Então, é diferente, olha, quando a gente divide aqui, a gente divide por cada valor da produção, referente ao setor. E aqui não, aqui a gente divide pelo total da renda. Então, é como se fosse uma distribuição aqui do consumo pela renda total. Então, tá. E aí a gente já tem aqui, e aqui a gente vai colocar um zero. Tá? Então, aqui vai ser zero, porque é a formulação, ela funciona dessa forma. Como não tem esses elemento aqui, a gente coloca um zero. E agora vamos à matriz identidade. Ok? Essa matriz identidade, eu vou fazer ela. Deixa eu fazer ela. Vou fazer ela na mão. Assim, porque senão vai dar um probleminha. Que vai ficar tudo laranja. Então aqui eu tenho 0, 0, 0. Desculpa, tem um aqui, né? Esse que é o problema de fazer assim. Então aqui eu tenho 0, 0, 1 e 0. E aqui eu tenho 1, 0, 0 e 0. Ok. Então a gente fez uma matriz de identidade da mesma maneira que a gente faz a matriz de identidade aqui, só que essa matriz de identidade agora ela é dimensão, né? Ela é de ordem 4. Então é uma 4 por 4, porque agora a gente incluiu uma linha e uma coluna a mais. Beleza. Então a matriz de menos A vai ser a mesma coisa. Aí não vai mudar, tá? Inclusive essa matriz de menos A é matriz barra, no caso. Então a gente vai fazer I igual I menos A. E aí é só puxar mesmo, porque aqui é tranquilo essa parte do só subtração. Beleza? Aí, vejam. Aqui a gente vai fazer o que? A matriz inversa de Leontief. Que é o que? Poxa, já ficou, né? Já ficou aqui, já perdi o azul aqui. Enfim, é isso que ia acontecer naquela hora. Tem que deixar o azul, senão vocês pode ficar difícil de entender. Tem que deixar o azul. Ai, ai. Vamos lá. Então aqui a gente tem... Tá, e aqui fica sem cor. Beleza. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. É a matriz inversa. Então vocês veem que é a mesma coisa. Seleciono tudo, igual uma M inversa essa aqui. Eu pego toda a parte, tá, pessoal? Preste atenção. Pego toda a área toda a área, tá? Não pego só a parte laranja aqui, pego toda a área. Aí jogo para cá. Beleza, que ela não ficou laranja. Então tá aqui a matriz de Leontief. Ok? Então, vocês percebem uma coisa. Que os elementos, olha aqui, o elemento 1, linha 1, coluna 1 da matriz do modelo fechado. 1,55. E do modelo aberto, 1,37. Então, olha, 0,60
e aqui 0,43, 0,25 e aqui 0,44. Por que isso? Porque a gente acabou de capturar o efeito da renda, né? A gente endogenizou a renda aqui. Então, os valores ficaram maiores. Tá? Então, mesmo o bloco que é 3x3 aqui, ó, esse bloco aqui, se eu considerar só esse bloco comparando com esse bloco aqui, 3x3, os valores são maiores aqui nesse bloco. Porque o modelo fechado, ele amplia os efeitos diretos e indiretos, porque ele acrescenta o efeito induzido. Tá? Então, aqui a gente está vendo efeito induzido também. Por isso que os valores estão maiores. Tá? Então, essa é a diferença do modelo fechado para o modelo aberto aqui quando a gente vai fazer a matriz de Leontief. Tá? A gente acrescenta ali essa coluna, que a gente vai pôr um zero aqui nesse primeiro da matriz de coeficientes técnicos, e depois a gente cria normalmente os outros até chegar na matriz de Leontief e ela vai dar os valores maiores. Tá? Então, lembrando, aqui a gente está capturando nessa matriz. Essa matriz de Leontief é uma matriz de Leontief também. Essa matriz de Leontief, ela está capturando efeitos diretos e indiretos e induzidos. Porque tem a ver com a renda. Então, tá. Beleza, essa parte aqui da diferenciação, como a gente calcula, alguém alguma dúvida, que a gente vai passar para os multiplicadores. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, beleza, então. Então, vamos lá. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aquele quadro lá que eu fiz para você estar aqui no Word lá, que mostra todos os multiplicadores. A gente vai fazer aqui. Tá? Então, a gente vai fazer aqui os multiplicadores de produção, de emprego e os multiplicadores de renda. Então, preste atenção, que agora o que a gente vai fazer? A gente vai estar fazendo três coisas aqui. Tipo, a gente vai estar aqui agora, né? A gente vai estar calculando os multiplicadores, mas vai estar mexendo com o modelo aberto e com o modelo fechado ao mesmo tempo. Porque tem alguns que vão depender do modelo fechado. Então, prestem atenção que tem algumas partes aqui que elas são bem... que é o operacional e que faz entender. Tá? Então, vamos lá. Então, a produção. A produção, pessoal, ela já é diretamente esses coeficientes aqui. Esses coeficientes são coeficientes de produção. Tá? Esse aqui, ó. O próprio da matriz, desde a matriz A, que é essa aqui, e a matriz de Leontief, eles são coeficientes de produção. Beleza? Estão ligados à produção. Então, quando a gente vai fazer os multiplicadores de produção, em etapas a menos. Porque aqui já está calculado aqui certa parte, uma parte do caminho aqui. Okay? Então, o multiplicador de produção, no modelo multiplicador simples, aí veja bem, esse multiplicador simples, esse é aquele de efeitos diretos e indiretos. Então, aqui, vocês podem ver como multiplicador simples, tá? Vai aparecer como multiplicador simples ou como efeitos diretos e indiretos, tá? Por isso que eu falei para vocês que existem formas e formas. De qualquer maneira, o cálculo é assim. Então, dessa maneira aqui, ó. É só somar. Quando eu falei para você, quando falar de direto e indireto, tem a matriz de Leontief no meio, tá? Então, é a soma aqui, tá? É igual a soma de cada setor aqui dentro da matriz de Leontief. Tá? Então, aqui, pronto. Então, beleza. Esse é o multiplicador simples, ou também chamado de efeito direto e indireto. Beleza? Tá. E aí, o que é o multiplicador total? Toda vez que falar total,
toda vez que você vira esse nome total, quando falar multiplicador de um produto, é porque está envolvendo o modelo fechado. Porque o total ele está incluindo o efeito induzido, o efeito renda. Então só pode ser com o modelo fechado, tá? Então total é como se fosse o direto e o indireto, só que evoluído, vamos dizer assim, né? É na parte da matriz do modelo fechado. Então é a mesma coisa daqui, só que no chamado modelo fechado. Então o multiplicador total de produção do modelo fechado, ele vai ser, é isso mesmo, ele vai ser igual, aí tá para cá, né? Vai ser igual soma daqui, ó. Então, veja bem, o que eu vou somar? O que eu vou somar aqui? Eu vou somar até todo o laranja ou vou somar até o azul? Então, é aqui que vocês vão entender que o diferença do total e do total truncado. Se eu somar até o final, é o total. Beleza? Então, eu vou pegar e vou estender para os outros. Então, pronto. Somei os totais. Até como se fosse a renda ali, a renda fosse mais um setor. Então, somei lá. Esse é o total. Agora, o total truncado. Total truncado, ele vai ser... Veja, de novo, total. Se é total, então é porque é o modelo fechado. E o porquê que é truncado? Toda vez que você vê truncado, esse negócio, é só por nessa parte que diz um produto, é porque ele está considerando o modelo fechado e só que somando até os N setores. Então, qual é o N setores? É 1, 2, 3. Beleza? Então, o N setores é 1, 2, 3. Se eu somar tudo, vai ser N mais 1 setores. Então, esse aqui é o N mais 1 setores e esse aqui é o N setores. Beleza? E aí, eu quero decompor. A gente vai decompor e vai chegar naqueles valores lá da tabela. Tá? Então, o que é o direto mais o indireto? O direto mais o indireto é igual a esse aqui que a gente já viu. Direto e indireto, modelo aberto. Igual a esse aqui. Então, vamos lá. O que é o induzido? Aí o induzido, veja bem, se eu tenho o efeito diretos e indiretos em modelo aberto, e depois calculo a mesma coisa no modelo fechado, se eu subtrair, eu vou ter a diferença, eu vou ter o que foi a diferença que a renda criou. Então, o induzido é só a diferença entre o modelo, esse aqui, no caso, menos esse aqui. Tá? Então, aí, ou seja, o que está dizendo aqui? O efeito induzido da renda foi 1,15, 1,12 e 1,20. E o que é o direto? Esse caso aqui, pessoal, o direto, toda vez que falar em direto, só direto, ele é simplesmente o coeficiente. Então, ele é igual à soma, que está lá em cima, a soma da matriz A. No final das contas, a soma aqui vai dar um coeficiente de produção. Então, é por isso que é a soma da matriz A, não é da matriz I menos A inversa. Então, ele é o menor, tá vendo? Ele é só o efeito direto. E o que é o indireto? É pegar o direto mais o indireto e diminuir do direto. Beleza? Então, eu vou ter o indireto. Então, o que é o indireto? É igual esse menos o direto. Beleza? E aí, puxo. Então, pronto. Então, tá aqui, tem o decompus, né? Então, todos aqueles que a gente viu lá estão aqui, de produção. E aí, o que é o total aqui, né? O que é esse total? Não é eu somar tudo, não. Não é isso. O total é eu pegar o direto
mais o indireto, mais o induzido. Ok? Ou pegar o direto, mais o indireto, mais o induzido aqui. Beleza? Então, aqui é só somar o direto, direto e indireto, mais o induzido. Então, toda vez que for total, é isso. Tá? E é a mesma coisa desse aqui, né? No final das contas. Beleza? Então, esse é o multiplicador de produção. Agora, tipo, do tipo que na verdade é do tipo 2, tá? Aqui é do tipo 2. O que é o tipo 1 e o tipo 2? Toda vez que for tipo 1 é modelo aberto. Toda vez que for tipo 2 é modelo fechado. Tá? Então aqui como a gente incluiu o induzido, então é tipo 2. Tá? E o tipo 2 truncado? Tipo 2 truncado é bem parecido, só que pega o truncado. O que é o direto mais o indireto? É a mesma coisa lá que a gente viu nesse aqui. É esse aqui. A gente vai pegar daqui. Efeitos diretos e indiretos. É esse aqui. Então, os efeitos diretos e indiretos, eles vão ser sempre do modelo aberto. Tá? Porque quando for modelo fechado, naturalmente já vai incluir o efeito induzido. Direto mais indireto mais induzido. Então, é sempre envolvendo a matriz de Leontief do modelo aberto. Agora o induzido. Né? O induzido é a diferença entre o truncado, né? Cadê o truncado? É esse aqui, menos o efeito direto e indireto aqui. Então perceba uma coisa aqui, que quando a gente considera o induzido truncado, ele é menor que o induzido é a igual à soma dos coeficientes técnicos aqui de produção. Então é a mesma coisa que a gente fez agora. E o indireto? Eu tenho o direto mais o indireto e o direto, então eu tenho o indireto, porque é só subtrair. Então é só pegar um menos o outro. Então tá aqui o efeito indireto. Tá, e o efeito total? Truncado. Tá aqui o efeito total truncado, né? É esse aqui. Mas se eu quiser calcular por aqui, eu pego o direto mais o indireto mais o induzido. Então, vai dar esse igual P igual a esse mais esse aqui. E aí é só passar para cá. Beleza? Então a gente fez aqui o multiplicador de produção truncado. A Natália falou alguma coisa aí, deixa eu ver. A aula gravada, né? Muita info em pouco tempo. Então, pessoal, vocês estão conseguindo assimilar bem essa parte aqui? Tô fazendo aqui, eu trouxe bem assim já intuitivo aqui para gente suprir essa parte, né, de que seja um conteúdo a mais. Só que assim, é importante que vocês aprendam essa parte aqui, tá? Então, é, uhum, aham.
Beleza. Então, pessoal, eu vou voltar aqui para ver se ficou claro essa parte que a gente está vendo aqui. Não tem problema se a gente parar aqui, por exemplo, a gente já viu o multiplicador de produção. Já vimos aqui uma parte importante aqui. Já vimos o modelo fechado, já vimos os índices de ligação e já vimos o multiplicador de produção, tá? Então a gente já viu bastante coisa, realmente, tá? Então, o que que a gente recapitulando aqui essa parte? Temos uma matriz, um produto aqui, tá? Agora, com o modelo fechado, a formulação ela inclui a renda do trabalho e o consumo das famílias. Então, quando eu for fazer o modelo fechado, eu incluo isso, né? E aí vou calculando os coeficientes, agora incluindo um coeficiente de renda aqui e um coeficiente de consumo das famílias. Beleza? Aí a mesma coisa depois, a identidade, depois matriz I menos A, e depois a inversa. Tá? Então, essa parte da formulação do modelo fechado, ela, de certa forma, vai até aqui. Tá? Porque até aqui, a partir daqui, são feitas as extensões. Tá? Então, o que é preciso entender do modelo fechado? É essa parte aqui. Tá? Essa parte é importante. O que significa? Tá? Que você está endogenizando, você está aumentando os efeitos. Né? Então, e aí a gente chega nos multiplicadores, que são o que acontece na economia quando aumenta a demanda final. Então, quando aumentar aqui a demanda final, por conta da matriz de insumo-produto ter os efeitos diretos e indiretos gerados aqui, como a gente viu na aula passada, então, quando aumenta a demanda final, vai aumentar a produção, mas vai aumentar os requerimentos de outras variáveis aqui. Para produzir mais, vai ter que empregar mais, né? Vai gerar mais lucro, vai pagar mais impostos. Então, quanto que vai aumentar quando der um choque na produção, der um choque aqui na demanda final? É isso que a gente está vendo. Os efeitos multiplicadores são isso, tá? E a gente escolhe quais são os efeitos multiplicadores que a gente quer medir. Aqui eu comecei a medir com vocês os multiplicadores de produção, né? Que é o quanto a produção é afetada, multiplicada, quando a demanda final aumenta, né? E aí tem vários efeitos, né? O efeito direto, que é simplesmente quando ela vai aumentar diretamente, tipo, sem considerar os efeitos multiplicadores da economia. Então, só mesmo de forma linear, tipo, se produz 10, aí aumentou a demanda, vai produzir 20. Pronto, acabou. Então é só isso. O efeito direto ele é uma relação linear. Agora, o efeito direto e indireto, ele inclui lá os efeitos da matriz de Leontief, tá? E o que é diferente aqui, nessa parte? É que a gente está fazendo uma formulação para o modelo aberto e uma formulação para o modelo fechado. Então, eu falei para vocês aqui que os efeitos diretos e indiretos vão ser sempre do modelo aberto, e toda vez que tiver o total, a gente está considerando o modelo fechado. E aí, toda vez que tiver truncado, eu estou considerando o modelo fechado, só que eu estou considerando o modelo fechado com N setores, beleza? E aí, quando eu estiver considerando o total somente, eu estou considerando os N mais 1 setores, beleza? Então, o que a gente está vendo aqui é isso, tá? E os multiplicadores de produção mostram quais são os efeitos que vão acontecer na economia quando a demanda final aumenta, né? Quando tem um investimento novo na economia e tudo mais, o que vai acontecer aqui com a produção? É isso que a gente está vendo aqui nessa parte aqui. Mas eu acho que realmente acho que até aqui, Douglas, talvez seja o que a gente possa ir. O que tu acha? Qual a tua opinião aí? Beleza. Isso. Vou enviar para vocês. Vou enviar sim. Isso.
O que eu posso fazer, Douglas, também é tipo assim, eu tava pensando que eu ia fazer na última aula, né, que é a parte que eu quero trazer, tipo, algumas aplicações, alguma parte mais de como é feita a aplicação disso. Aí eu posso talvez continuar aqui terminar aqui essa parte, para ver se dá tempo do pessoal entender um pouco melhor. Aí eu termino aqui essa parte e vou para essa outra também dessas aplicações. Pode ser assim também, do Pará, né? É, eu ia mostrar isso um pouco também, só que realmente fica como é bastante conteúdo aqui, então, sim, essa parte é importante entender para poder ir tipo assim, ver a matriz do Pará, né? Essa parte aqui, ela é importante de entender. Porque, por exemplo, aqui, pode falar. Uhum, isso. E porque é importante, pessoal, é importante que eu mostre para vocês aqui, porque aqui nessa parte e nessa aqui tem uns passos que são diferentes. E esses passos, para quem quer trabalhar, é importante pelo menos entender aqui como é feito. É diferente aqui um pouco do multiplicador de produção. Então, assim, faz diferença a pessoa que está interessada assim, nisso, né? Tipo, ter contato com essa parte aqui. Beleza? Beleza. Tá, eu tenho uma pergunta, não é basicamente sobre os cálculos, não. Assim, Sérgio, na tua experiência aí da construção de MIP, é que eu estou participando de um projeto aqui da Unifespa, em convênio com a FAPESPA, para a elaboração da TRU do Estado, né, e da MIP. Aí eu estudando sobre a MIP, que ainda a gente está na fase ainda de levantamento biográfico, levantamento enfim, dos produtos e atividade. Aí eu tenho uma dúvida em relação à MIP. De acordo com a tua experiência aí, estudo, é possível fazer uma MIP intrarregional, digamos, uma MIP das regiões de integração de Carajás ou da região sul e sudeste do Pará? Caso sim, ela partiria, digamos, da TRU do Estado ou da MIP do Estado, essa MIP intrarregional? Olha, é possível fazer. Era uma É pergunta que eu ia possível. deixar para a última aula, mas só que eu vou fazer logo, vai que na última aula tem muito conteúdo, né? É possível fazer, né? Mas só que a questão sempre quando você vai descer muito, por exemplo, a gente tem um problema de construir a matriz do Pará, são os dados. Então, qualquer matriz disso um produto, para fazer, você tem a questão da restrição dos dados. Então, por exemplo, se depende lá quais são as informações que o pessoal tá disponível, entendeu? Tem disponível. Mas assim, precisa de ter a noção dos dados, principalmente ali da Secretaria de Fazenda, por conta das matrizes de comércio, que são os impostos, principalmente o ISMS, o ICMS, entendeu? Então, assim, dependendo da disponibilidade de dados que se tem, entendeu? Dos dados municipais também que se tem, é possível fazer, sempre é possível fazer, entendeu? Sempre é possível fazer. Agora a questão é da disponibilidade dos dados. Eu não sei como é que está o projeto em si aí que vocês estão desenvolvendo, entendeu? Aí teria que ver esse escopo, entendeu? Quem está à frente, como é que é a metodologia que está sendo utilizada para estimar, para construir a matriz, como é que está sendo feito isso, entendeu? Mas assim, sugiro que você olhe lá no pesquisa o material do Nereus, assim, que é a parte que tem mais de avançado, assim, em termos de estimação de matrizes, tá? Mas qualquer coisa eu estou à disposição aqui para tirar mais alguma dúvida depois, quiser mandar algum e-mail para mim, algum contato, a gente está aí disponível.